Já está gravando. O pessoal está entrando. A coisa vai direitinho, é muito mais fácil, né? Tem hora que o bicho pega. Agora eu já pus para gravar. Estamos esperando o pessoal acabar de entrar aqui. A gente começa a conversar. Manão, tudo bem aí? E aí, Igor, sossegado? Tudo jóia. Pô, você precisa ver a primeira aula hoje, rapaz. Uma hora não funciona o áudio, uma hora cai o vídeo. Outra... Putz, acabei de chegar. Você tá na Univap ou não? Não, tô em casa. Eu acabei de chegar de lá. Eu dei a aula, fui lá, acertamos o negócio do convênio de Monteiro Lobato, né? Tinha que assinar. Assinamos, assina eu e o Vicente. Aí fomos lá na reitoria assinar com a prefeitura. Mas deu Ah, tudo Prefeitura certo. de Monteiro. Isso. Aí eu corri lá e voltei para. Agora entrou, Vou né? dar uma... No mais, tudo É, certo? O vou Márcio dar... tá boa, criançada? Tá, tranquilo. Não, tô Tudo... saudade de vocês. Vamos tomar uma junto qualquer hora dessa. Tá. Cada um num cantinho, a gente combina de. É, Tá que difícil. eu tava falando com a Márcia ontem, essa semana aí. Puta, final de semana, desde o feriado de março, É. sem sair de casa, praticamente. Não, A eu não fui ser na fazer casa do coisa Guilherme, básica, né? né? Eu fui na casa do Ah, Gui e o Matheus veio pra cá, que deu uma animada, né? O Matheus passou 2 semanas comigo aqui. Então deu uma animada. Você tem com quem conversar, muda o assunto. pior. Pô, estamos dentro de casa direto. Agora voltamos em Taubaté, né, cara? Mas Taubaté tá uma doideira, cara. Tá uma doideira. Um calor infernal, não tem ar-condicionado, não tem ventilação, Funcionário. não tem nada. Mas vamos lá, vamos começar Eu a acho coisa que aqui. lá é mais difícil de controlar do que aqui, né? Muito mais. E lá voltou todo mundo, né? Não voltou e tal, aquele. Nossa. Tá, cara, tá uma balbúrdia. Tá uma coisa assim de louco. Uma aluna já Imagina. apresentou sintoma, tá afastada, do quinto período, do sexto período.
Eu não tive contato com ela. Mas vamos ver o que Ah, que vai mas dar. é que vira uma bola de neve às vezes, né? Um pega, o outro pega. Não é à toa que chama pandemia, né? É verdade, é verdade. Não, mas vamos lá. Pessoal, Vamos lá. vamos retomar aqui. O negócio é o seguinte, né? Quando a gente está falando de DTM, de desordem temporomandibular, a gente precisa lembrar conceitualmente, né? Quando a gente fala que a gente tem uma desordem, que a gente tem uma coisa que está errada, a gente tem que primeiro saber o que é certo, né? O que deveria ser. E uma vez que aquilo entrou num desequilíbrio, que a coisa não está de acordo, é o quanto que esse desequilíbrio, né, repercute no sistema, trazendo patologias. Às vezes eu tenho discrepâncias enormes e não tenho sintomatologia, né? Eu não sinto nada. Agora, às vezes uma pequena discrepância, uma coisa mínima, traz uma sintomatologia enorme. O paciente não consegue conviver com aquilo. Nós vamos na clínica, né, no dia a dia, ouvir queixas do paciente corriqueiramente. Né? Lá na prótese total, a gente falou, depois na oclusão falou de novo. Agora é hora de dar uma retocada no conceito. A aula é conceito, é tudo que a gente já conversou. Eu sempre reforço isso no sentido de que não existe matéria nova, né? Chega num determinado ponto, quando você está na clínica, tudo que você está falando é uma base teórica que você vai fazer esta ou aquela aplicação para conseguir interpretar aquilo que está acontecendo. Então, a ciência da saúde é isso. É sempre a mesma coisa. Agora, os pacientes são diferentes e as queixas dos pacientes são diferentes. E dentro daquele leque de queixas que o paciente apresenta, eu tenho que tentar encaixar. Quando eu falo de relações maxilomandibulares, eu estou falando de como a mandíbula se relaciona com a maxila, né, através da articulação temporomandibular. E DTM seria uma desordem, né, na articulação temporomandibular sintomática, né? Porque se eu tiver uma desordem e o paciente não apresentar sintoma, o dentista é muito pouco solicitado, ele não vai mexer nisso. Então, na realidade, a gente atende ao clamor do paciente. Quando o paciente reclama, a gente vai verificar aquilo, né? Então, vamos lá. Bom, no primeiro momento, nós vamos retocar, né? O que é dimensão vertical de oclusão? O que é dimensão vertical de repouso? O que é espaço funcional livre? O que é relação central e o que é oclusão central, né? Se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que todos respondem pontualmente, né? Dimensão vertical de oclusão, né? A altura do terço inferior da face é quando o paciente está com contato dentário. Dimensão vertical de repouso, olha, quando eu estou com a musculatura elevadora e abaixadora, em tônus muscular, né, a mandíbula assume uma determinada posição e eu tenho uma certa dimensão disso. O espaço funcional livre é aquele vão que dista, né, entre a DVO e a DVR, ou o espaço que eu uso para articular as palavras. Quando eu falo, eu não toco o dente. Então, tudo isso a gente vai conversando e vai lembrando. Fica, mas qual a importância de eu saber o que é dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso, espaço funcional livre? Ué, se eu não souber isso, eu não sei qual é a distância. Ah, mas essa distância varia. Varia. Né? Se eu começo a ter perda da dimensão vertical de oclusão, o que seria? Eu começo a fechar a boca mais do que eu devia. Né? Então, o sistema foi projetado para fechar numa determinada altura. De repente, eu começo a ter perda dessa dimensão. Perdi um dente, perdi o outro. Lá na removível, como nós vimos hoje, perda uma classe 1, perdeu todos os dentes posteriores. Quando eu fecho, eu não tenho mais o toque dentário lá atrás. Se eu não tenho o toque dentário lá atrás, eu não tenho mais quem suporte essa carga. Eu anteriorizo a minha mordida, né? Eu posso jogar a mandíbula para frente. Os dentes posteriores, né? Pode parecer corriqueiro também o que eu vou falar. Os incisivos servem para cortar, canino para dilacerar, molar e molar para triturar. E pré-molares e molares têm mais de uma raiz exatamente para poder fazer receber essa carga vertical de trituração dos alimentos. Agora, quando eu não tenho, por exemplo, no arco inferior, os dentes posteriores,
Quando eu fechar, eu não vou encontrar suporte lá atrás. Eu vou ter que mastigar o alimento. Instintivamente, a gente joga o bolo alimentar para frente. O paciente, ao invés de mastigar aqui, ele começa a mastigar aqui, né? Ele anterioriza a mandíbula para fazer aquela mastigação. Só que os dentes anteriores guardam uma relação entre si diferente, né? Os dentes posteriores eles estão verticalizados um em cima do outro. O dente anterior ele está, né, ligeiramente inclinado. O incisivo central superior ele é ligeiramente inclinado para vestibular, né? Tanto o inferior como forma como se fosse uma tesoura. O inferior ataca ali. Quando eu começo a fazer carga nesses dentes, a tendência desse dente é fazer uma báscula e vir para frente. A distância médio-distal dos dentes não muda, né? O dente, uma vez nascido, ele não muda de tamanho, né? Se eu tenho isso aqui fechadinho e começo a vir para frente, eu começo a abrir. Então, começa a criar diastemas no meu paciente. Eu tenho que avaliar tudo isso no sentido da reabilitação desse paciente. Agora, tudo isso pode acontecer sem dor. O paciente não reclamar. Tem pacientes que usam isso a vida inteira, eles conseguem, por qualquer motivo, neutralizar, né? Então, qual é a importância de eu saber tudo isso? Quando eu estou avaliando, o paciente sentou na cadeira, eu estou na clínica olhando ele, eu tenho que olhar e muitas vezes o paciente não sabe contar o que ele tem, né? O paciente não sabe contar o que ele tem. O paciente pergunta para ele, você perdeu o dente? Perdi dente, mas ele não sabe nem que dente ele perdeu. Quando a gente está olhando, você tem que olhar, ver se houve alguma perda e o que aquela perda está representando o sistema. Na primeira aula de manhã, chegou até uma pergunta lá, é classe 2, é classe 3, né, na classificação de Kenny. Muitas vezes, né, inclusive o Applegate fez isso na classificação dele, ele fala que tem perda de dentes posteriores, mas aquela perda não vai ser reabilitada. Ué, o cara perdeu o dente, eu não vou pôr dente nele? Não. Porque com o remanescente dele, ele está conseguindo conviver bem. Se eu introduzir uma prótese, a prótese pode ser até, ou parte dessa prótese, colocar o dente nessa prótese, eu posso até piorar a condição dele, né? A nível de desconforto, né? Então, eu vou avaliar e ver se a oclusão desse cara está estável. Se a oclusão estiver estável e ele não tiver sintoma, não tem por que eu ficar introduzindo outras coisas lá, né? Então vamos. Bom, aí vem RC e OC. Aí já são conceitos um pouquinho mais elaborados, né? Porque a dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão e espaço funcional livre é uma coisa intuitiva. Depois que você sabe um, o outro vem por tabela, não tem jeito, né? Agora, a relação central e a oclusão central faz mais dúvidas, né? Normalmente o dentista, mesmo o clínico geral, ele tem uma dificuldade RC, OC, muitas vezes ele não sabe do que ele está falando, né? Então, vamos tentar definir a coisa da seguinte forma: toda vez que eu estiver falando de relação central, eu estou falando de articulação temporomandibular. RC, eu estou falando de posição do côndilo na fossa, tá? Relação central, eu estou pensando articularmente, vamos falar assim, né? E oclusão central, oclusão é toque de dente, é fechamento, é toque de dente. Toda vez que eu estiver falando de oclusão central, eu estou falando de toques dentários, né? De como um dente está intercuspitando com o outro. E relação central, eu estou falando da posição da articulação. Ah, tá legal. Beleza, né? Então aí você fala assim, pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A articulação está ali, os dentes estão lá, e eles têm que se relacionar de forma harmônica, né? Se houver um descompasso entre um e o outro, eu posso ter sintomatologia, né? Não é que eu vá ter, mas eu posso ter. Bom, então, o que seria o ideal? Eu ter a relação central e a oclusão central coincidentes. Eu tenho a máxima intercuspidação dos dentes quando o côndilo está numa posição apta para receber carga. A articulação está bem encaixada. Então, RC coincidente com AC.
O que quer dizer isso? Eu tenho todos os dentes se encaixando com o côndilo na posição acomodada dentro da fossa articular, né? A relação central durante anos foi discutida, a posição do côndilo em relação à fossa. Isso não é mais assunto, né? É importante na fisiologia hoje. Durante muito tempo a gente acreditava que era a posição mais posterior do côndilo na fossa. Depois acreditamos que era na posição mais anterior. Depois mais na posição média. Hoje não importa, né, se é a posição mais anterior, mais posterior. É a posição de equilíbrio ortopédico. É onde a articulação, o côndilo está dentro da articulação, ele está pronto para receber carga. Tá? RC, posição de equilíbrio ortopédico. E oclusão central, máxima intercuspitação dos dentes. Fecha a sua boca agora e encosta um dente no outro e dá uma apertadinha. Tá? Quando você tiver todos os dentes contactando, a articulação deve estar numa posição que ela consiga receber a carga. Bom, essa posição de relação central nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não bate com a relação de oclusão central nos pacientes dentados. 92%, 93% dos pacientes não tem RC coincidente com AC. Não tem. Tá? Eu tenho um deslize na posição dentária entre a posição de máxima intercuspiração e relação central. Mas eu tenho uma liberdade desse movimento sem interferências. Não tem trancos nessa hora, a nível dental. Eu estou numa posição, o côndilo está na outra, eu posso dar uma movimentadinha aqui para encaixar o côndilo e fazer. Tá? Eu tenho uma liberdade, né, do posição de fechamento minha, de máxima intercuspiração, e acomodar o côndilo. Tanto no sentido antero-posterior, né? No sentido antero-posterior, como no sentido látero-lateral. Tá? Antero-posterior e látero-lateral. Tá? Isso a literatura resolveu chamar de cêntrica longa no sentido anterior e cêntrica larga no sentido látero-lateral. Então, quando eu fecho, eu tenho um espacinho para acomodar isso e acertar o meu contato. Guarda isso. Daqui a pouquinho nós vamos, quando a gente fala de contatos interoclusais, nós vamos usar esse conceito de novo. Nós vamos voltar aqui. Então, o que precisamos guardar agora? RC, posição de côndilo. OC, posição dentária. Lembrar também dos esquemas oclusais. Eu tenho a oclusão mutuamente protegida e tenho a oclusão balanceada na prótese total. À medida que eu vou perdendo dentes e vou passando a utilizar próteses, né, mais extensas, eu vou tendendo a balancear, né, a minha oclusão para estabilizar a prótese. Né? E as curvas de SPI? A curva antero-posterior. Antero-posterior. Ela parece uma calota, né? Uma coisa convexa no superior e côncava no inferior. Então, os dentes se contactam assim, né? Superior é convexo e inferior é côncavo. E eles juntam, né? Não toca retinho, não toca, né? A coisa é assim, né? É côncava no inferior, buraquinho, e convexa na superior. Tá? No sentido antero-posterior. E no sentido látero-lateral. Eu tenho uma curva que pode vir a ponta de cúspide vestibular do lado direito, né? O dente é inclinado para a lingual, e do outro lado a mesma coisa. Então forma uma curva látero-lateral, né? Nesse sentido. E essa curva látero-lateral, normalmente, ela vai formar uma esfera, no sentido antero-posterior. Ela faz isso, e no sentido lateral-lateral, ela faz isso. E o centro dessa esfera está na glabela do paciente. Isso chama esfera de Monson. Né? O cara que estudou isso. Então, eu tenho uma esfera. Esfera é uma bola, né? Porque a circunferência é redonda. Né? A esfera é tridimensional. Então, eu tenho tanto no sentido antero-posterior como no lateral-lateral. A bola. Eu teria uma bola encaixada aqui, um globinho encaixado aqui. O centro do globinho estaria na glabela. A parte da bola desse sentido formaria a curva lateral-lateral. E a parte da bola nesse sentido, a curva antero-posterior. Né? Esfera de Monson.
teoria da esfera de Monson. Normalmente é isso, mas essas curvas podem apresentar modificações. Ela pode estar plana, no sentido lateral-lateral, a gente chama curva zero, e ela pode estar uma curva invertida ainda, né? A cúspide lingual está mais alta do que a cúspide vestibular, tá? Não é normal, mas pode acontecer sem causar transtorno para o paciente. Tá? Agora, qualquer uma dessas coisas que aconteçam e haja queixa do paciente, a gente deve buscar a reabilitação como? Buscando o padrão da esfera de Monson. Curva antero-posterior e curva látero-lateral, que a grande maioria dos pacientes apresentam. Qual a importância de eu ter... A gente está falando 10 minutos sobre isso. Eu preciso saber o que é o mais corriqueiro, o que é normal. Se eu tiver algo fora do padrão, não tiver sintomatologia, o paciente não vai reclamar. Eu posso até monitorar esse paciente, mas eu não vou ficar inventando moda. O time que está ganhando não mexe. Não vai inventar, né? O cara tá lá quietinho, vai, mas está ao contrário, eu vou mudar. Você muda, o cara começa a apresentar sintoma. Tá? Agora, de repente o cara chega com dor no seu consultório. Tá? Bom, se o cara chega com dor no seu consultório, você vai ter que buscar o porquê. Daí você olha, aquilo está fora, né, da posição que deveria estar. Essa conceitual aqui. Tá? Você fala, olha, isso pode estar levando. Então, vou tentar trazer esse cara para um padrão, né? E quando você traz para o cara, você acomoda a situação e tira o cara da sintomatologia dolorosa. Deu para entender isso? Ficou claro? Albanão, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Tá? Então, na realidade, Para mim até está bem claro. Já vou só usar essa parte para a galera do quarto período também. é legal. Porque na realidade é isso, a gente precisa tratar os nossos pacientes, mas a gente não pode inventar moda. Né? Porque o grande problema, às vezes, o dentista, eu me incluo aí, né? Você bate e fala, nossa, isso aqui tá errado. É a primeira coisa, gente, é inato, porque a gente é forçado na escola o tempo inteiro a achar que o padrão normal é normal, e quem não está naquele padrão é anormal. Pode ser anormal, pode estar fora do padrão, mas não ter nenhuma sintomatologia. Não tem sintomatologia? Não mexa, não ponha a mão em cumbuca, tá? Agora, quando o paciente apresenta sintomatologia, eu tenho que ter esses conceitos que nós acabamos de fazer, porque daí eu sei o norte, para onde eu vou. Se assim não tá bom, se eu levar para lá, a grande maioria que está daquele jeito vive bem. Então eu tento colocar o cara naquele padrão que todo mundo vive bem. Agora, o cara que está vivendo bem de outro jeito, calma não. Então, deixa eu só dar nessa condição que você falou aí da sintomatologia, ausência de sintomatologia. Tem um caso que apareceu no consultório justamente disso. A paciente, classe 2 de Kennedy, sub 1, ausência de dentes posteriores inferiores do lado direito. Ela tinha, o último dente que ela tinha era o canino do lado direito. E tinha o 38 do lado esquerdo, a ausência do 37, 36, até o primeiro pré. Só que o 38, ele não tinha o 28, então ele estava praticamente ocupando, estava instruído praticamente. E tinha uma interferência bastante considerável nos movimentos mandibulares, só que ela não tinha nada. Não sentia. O 28 ou o 37? 37. O 38 ela tinha instruído, não tinha o 28. Tá, não tinha o 28. Tá? Aí tinha uma interferência muito importante assim em RC, em movimentos mandibulares, só que ela não tinha sintomatologia. Certo. Aí o colega colocou uma removível com um apoio, sem preparo para apoio, e colocou o grampo reverso, com apoio lá na distal, circunferência reverso, pronto, desencadeou uma dor absurda na paciente, estalido na TM esquerda, tarará. E aí, o desconforto maior, tudo bem, o paciente entrou nesse quadro de sintomatologia,
Só que o colega ele não percebeu o ocorrido e solicitou radiografia transcraniana. Eu já até conversei com eles nesse caso. Uma coisa também, prescreveu antibiótico, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Decadron, nada. Foi evoluindo Mano, prescreveu cataflano, resolveu. Prescreveu decadron, resolveu. Chegou no antibiótico, quase 20 dias de antibiótico, uma coisa que não tinha. Aí eu até perguntei, mas ela estava com alguma infecção, tal, enfim. Aí ela usou a Removiv, isso tem 20 dias, terminou a Removiv. Uma Removiv que foi feita um chapeado lingual, em dentes apinhados, então não adaptou. certo. Difícil adaptar, né, o chapeado em dentes. Aí ela fala, ela tipo assim, quando eu tiro a Removiv melhora. Então, ela já fez o diagnóstico, a Removiv está Perfeito. interferindo. E, tipo, só que aí criou um certo desconforto, né? Porque quando encaminhou para mim, com a radiografia transcraniana, dizia, a senhora tem problema de DTM. Eu falei, mas até ontem eu não tinha. Coloquei a Removiv hoje, começou a me incomodar. Aí encaminhou para, a senhora tem problema de DTM. Aí todo esse início da sua aula aí, 15 minutos, foi toda a minha conversa com ela para explicar da onde chega na DTM a possibilidade de interferência oclusal chegar na DTM. É E isso ela falou mesmo, assim, né? então, e aí ela mesma falou, então eu tenho que pegar essa removível, pelo que o senhor está me falando, que eu ainda estou pagando, e jogar no lixo. Aí é aquele momento que você fica quieto, porque se você falar que sim, você vai causar um Desconforto. transtorno para o outro lado, né? Mas tudo isso que você falou agora de DVO, DVR, espaço funcional, tudo junto e misturado por conta de até então ela tinha um problema, mas que estava ali em repouso. Tinha interferência, mas estava quieto. E tinha um ligeiro estalido. Colocou lá o apoio de o quê? 2 milímetros e aumentou a interferência, provavelmente ultrapassou o limiar de tolerância de todo o sistema e começou dor. E aí a dor não Tem um para. aspecto importantíssimo aí, né? Um aspecto importantíssimo. Ela já tinha uma interferência, estava tudo lá. Mas essa interferência vai sendo criada diuturnamente. Muito, é um Sim. pouquinho todo dia. Então, a capacidade adaptativa do sistema vai absorvendo aquilo e o cara passa a vida, né, sem a sintomatologia. No momento que põe a Removiv, põe Exatamente. 2 milímetros num toco só, aquilo é o fator desencadeante. Deu problema. Tá? E é isso Exatamente mesmo. isso. Né? Pessoal, isso tudo que o Albano falou e que eu tinha dito, né, parece redundante. Né? Você fala, pô, mas isso eu já vi na próstata total, já viu na próstata total, já viu na oclusão, tá vendo aqui e vai ver a vida inteira. O paciente, você vai trombar com isso a vida inteira. O Albano tem 30 anos formado, 20 anos formado, sei lá. Né? 30 já, né? Eu vou fazer 40. Eu tenho 30 anos de formado. 29, formei em 91. Tá? O que acontece? A gente acha que de uma vez então, aquilo está repetitivo, que não é. Não, mas é exatamente ali. E o domínio, né, o cognitivo do dentista em relação a isso faz ele acertar ou ele errar. Né? Então, o cara que fez a removível pode até saber fazer a removível, mas não foi atento a isso aqui, a dimensão vertical de oclusão, DVR, RC ou AC. Aí tem Oi? um outro fator que eu não tinha comentado do caso, né? Você falou aqui da curva de SPI. O 16, o 17 e o 18, o 18 nem tanto, mas o 15, 16, 17, pelo fato de ter ficado muito tempo classe 2 inferior, destruíram todos. Certo. Ele não corrigiu o plano oclusal superior. O que ele fez? Ele deixou a curva de SPI inversa no inferior. Aí desgastou dentes da removível, depois de... Ela falou, a removível é linda, bonitinha. Colocou na boca, todos os dentes do lado direito da removível chegaram ao nível da cela. Por quê? Para compensar a extrusão, Certo. meteu a broca e a removível fica aí com você, pronto, já fiz a minha parte. E aí desencadeou tudo isso. Então, aí, todo esse slide primeiro aí, num caso só, tá tudo junto, misturado, uma boca só. É isso aí. Então vamos lá. Né? Uma vez conversado tudo isso, né, da importância disso. Isso, se vocês tiverem alguma é,
alguma dificuldade disso, pega o capítulo do nosso livro lá de coisa, tem. Tá? E o que a gente está conversando aqui é basicamente o que está escrito lá. Né? Então, as DTMs e a normalidade das relações maxilomandibulares. RC e OAC. Eu tenho que ter uma máxima intercuspidação, numa posição condilar que suporte essa carga oclusal. A vida da odontologia é isso. Né? Seja numa dentística, numa restauração classe 1 de amálgama ou de resina, na oclusal de um premolar, aquelas olhinhos de gato, né? Se eu deixar aquilo com uma prematuridade, eu posso desencadear uma diferença entre a máxima intercuspidação, em função dessa interferência, com a posição do côndilo na relação central. E essa, né, eu chamo de cocôzinho de mosquito, uma coisinha ínfima, pode disparar num processo álgico, né, de dor enorme para o paciente, um desconforto brutal, tá? Agora, em contrapartida, às vezes você vê o cara com a boca toda detonada e sem a sintomatologia. Por quê? A capacidade adaptativa dele conseguiu absorver aquilo. Por quê? Toda essa confusão bucal que ele tem hoje, ele não foi num trauma, você fez a restauração, você colocou ela mais alta, da noite para o dia aquilo mudou. Agora, toda essa modificação enorme, o cara foi, ele chupou chupeta quando era criança, mamou, teve cardio. Então, ele vai evoluindo devagarzinho e o sistema vai se adaptando. Então, ele não sente dor. A despeito dele ter uma desordem enorme, ele não tem sintomatologia dolorosa. Tá? Oclusão central e relação central, nós já conversamos, eu me adiantei, né, da coisa. Oclusão, quando eu falo de oclusão central, estou falando de dentes. Quando eu falo de relação central, eu estou falando de posição de articulação. E a vida nossa é fazer isso conjugar. RC e OC não são coincidentes em 90% dos casos. A grande maioria da população não tem RC coincidente com AC. Tem pequenos deslizes no sentido antero-posterior, no sentido látero-lateral, para chegar na máxima intercuspidação. E a esses desvios, né, essa liberdade excêntrica, né, a gente chama de liberdade excêntrica, no sentido antero-posterior eu vou chamar de cêntrica longa, e no sentido látero-lateral eu vou chamar de cêntrica larga. Tá? Eu vou ter muito próximo, ao invés de eu encaixar certinho naquela posição, ser pontual, eu dou uma passeadinha com ela. Mas não tem alteração na dimensão vertical nesse distanciamento, tanto antero-posterior como látero-lateral. Tá? Eu tenho um grau de liberdade. A mandíbula pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, né? Sem mudar a dimensão vertical dela. E chegar na posição mais cômoda para o côndilo para ela poder fazer força. Então ela procura essa posição, tá? Pensa nisso, né? A escola gnatológica, ela falava, ó, abre e fecha tudo, batemos no mesmo lugar certinho. Se eu falar para você numa cidade como a cidade de São Paulo, né, que o Marco Zero está lá na Praça da Sé, e falar para você, vá no Marco Zero de São Paulo. Né? Se você estiver em cima do Marco Zero, aquilo que está marcado no chão, geologicamente falando, né? Média, ali é o centro geométrico da cidade. Estou no Marco Zero da cidade. Né? Não é na Praça da Sé, no pátio do colégio, né? Bom, agora, de repente você fala assim, ó, você está no centro de São Paulo, né? Você está na... Se você pensar na extensão da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do país inteiro, se você estiver no centro da cidade de São Paulo, ainda que você tenha 10 metros do eu falar para você no seu irmão, onde você está? Eu estou aqui no Marco Zero. Você não está em cima do Marco Zero, mas você está na mesma região e não tem diferença de você estar num lugar ou outro. Então, esse é o grau de liberdade excêntrica, tanto no sentido antero-posterior como látero-lateral. Agora, a escola gnatológica, ela está no Marco Zero, eu tenho que estar em cima dele. Ninguém, ou 6% da população, 7% da população, quando fecha, bate certinho no mesmo lugar. Toque, 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 toque. O outro dá uma passeadinha para chegar, sem variação de dimensão vertical. A escola gnatológica, né? Ela dá como a posição limite, né? É aquilo lá, só tem aquela posição, é um eixo de bisagra que né? Uma outra coisa que é importante, todo mundo já viu filme militar, né? Já viu um exército chinês, um exército russo marchando?
todo mundo marcha durinho, certinho. Isso é agnatológico. RC é igual a C, todo mundo batendo aquela. Já viu o exército brasileiro desfilando? Um dá um pulinho para acertar o passo aqui, outro dá ali. Só que quando você olha no global, tanto você identifica, é uma tropa marchando, o exército brasileiro. O outro é uma tropa marchando também. Só que o vigor, o rigor da coisa é muito maior. A nossa tropa tem uma liberdade muito maior. A despeito de ser um pelotão, você sabe que é um pelotão, não tem dúvida que aquilo está marchando, mas de repente um dá uma mexidinha para cá, outro dá uma mexidinha para lá, entra de novo, toma, e a coisa vai se acomodando. 92%, 95% da população é exército brasileiro. Agora, de 5 a 7% da população é exército russo. Então, se eu pego um cara do exército russo e vou reabilitar, eu tenho que botar aquilo naquele lugar certinho. Se eu não puser ali, a coisa vai dar tilt. No brasileiro, você pode, né, dar aquela acomodadinha. Graças a Deus, né, que a escola funcional dá esse grau de liberdade para a gente. Tá? Não importa a posição do côndilo, se é anterior, mediano ou posterior, e sim o conforto neuromuscular e articular. Esse é o conceito, né, dessa liberdade excêntrica. RC é diferente de OC, mas eu tenho uma liberdade para encaixar isso com conforto. A posição normal do relacionamento maxilomandibular não permite o choque entre os côndilos e o meato auditivo externo. Essa posição é mantida pela oclusão normal, porque o único contato da mandíbula com os ossos do crânio é através da oclusão dos dentes. 1922 o Monson falou isso. Agora, se eu começo a ter essas alterações, eu começo a ter contato e começo a ter zumbido no ouvido, queixas diversas, compressão, dor, né? Na região da articulação temporomandibular. De 1922 para cá, ó, a gente tem estudado isso e ainda hoje a gente tem dificuldade. E tem o colega, né, 20 dias atrás, que fez a prótese para essa senhora, paciente do Albano aí. Tá? Por quê? Porque falta conceito, falta o cara entender o que ele está fazendo. Fazer prótese, fazer reabilitação, fazer odontologia não é rechear espaço protético, não é encher a boca do paciente de dente. É muito mais do que isso. Eu posso até não colocar o dente e estar dando saúde para o paciente. Né? A classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Se eu colocar o segundo molar, eu conto. Se eu não colocar, eu não conto. Por que você não está colocando? Porque é melhor para ele eu não colocar. Não é porque eu estou querendo economizar um dentinho na prótese. Tá? Então, saber isso, ter o conceito, é fazer a odontologia. Depois o resto, cara, vem por acréscimo, né? Você vai aprendendo a lidar com a coisa e vai ganhando habilidade ao longo da vida. Se você tiver, né, esse conceito arraigado, a chance de você errar é muito menor. Só, no meu link aqui está faltando 1 minuto e pouquinho, e tem uma parte importante que a gente vai falar ainda. Vamos tentar voltar no mesmo link. Se eu não conseguir voltar, eu faço o que eu fiz na aula, mas normalmente eu tenho conseguido. Tá? É que de manhã estava mais tumultuada a coisa aqui, eu estava meio atrapalhado. Tá bom? Então, vamos esperar um pouquinho, provavelmente a rede vai cair aqui, e eu entro lá pedindo o upgrade disso. Vou fazer uma analogia de você que finalizou. Ah, caiu. Ou não? Diga lá. Isso que você falou agora, tipo, no exemplo que eu dei, um desavisado de todos esses conceitos vai falar que a culpa foi da removível e vai fazer outra removível. Isso, errado de novo. Vai errar de novo. Exatamente. Na realidade, porque todo mundo reluta, né? Conceitualmente. Não. E o dentista de maneira geral, porque ele acha que ele já sabe fazer. Entendeu? O clínico geral normalmente faz isso, né, de forma